Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje temos muita coisa pra fofocar sobre a grande final do BBB 25. Na verdade, nós vamos analisar os piores momentos da pior final de todos os tempos do Big Brother Brasil. E a gente tem muita coisa pra comentar. Então bora descascar esse abacaxi. Bom, após 100 longos dias de BBB 25 no ar, ontem finalmente aconteceu a final da temporada e sem muitos motivos assim pra comemorar, me recordar como foi a temporada. Porque esse aqui também foi o BBB mais xoxo de todos os tempos, né, gente? Ele foi com tudo, veio com nada, se manteve morno, foi se arrastando e aí tivemos 100 dias do quê? De xoxura. Foi uma xoxura só, foi xoxo, foi anêmico, foi capenga. Pra pensar, não teve nem ninguém apertando o botão pedindo pra sair. Teve nada, não teve menino. expulsão. Não teve nada. Não teve um cancelamento, não teve uma frase polêmica, não teve um romance que se prega, não teve porcaria nenhuma. Não teve nada, não teve BBB esse ano. 2020, a gente vai lembrar lá na frente. Como hoje a gente vê 1988, o ano em que lançaram a versão original de Vale Tudo, lá na frente a gente vai lembrar de 2025 e falar assim: nossa, nesse ano nem BBB teve, né? a gente vai lembrar assim. Tanto que as grandes estrelas da final foram ex-BBBs de outras temporadas, né? É verdade. Que quem acompanhou viu que tava lá no gramado, né? Obviamente todos os participantes dessa temporada. Tinha também o elenco que apresenta ali os programas adjacentes do BBB, a Ana Clara, a Bia, o Thiago e tal. Mas o foco ficou mesmo com os ex-participantes cantores de outras edições que foram convidados pra cantar em duplas no palco. Que é o BBB de duplas, não é mesmo? Pois é, aí tinha que juntar ex com ex pra dar dupla de novo, né, gente? E isso também mostra um baixo orçamento terrível pra grande final, que em outrora já tivemos shows gigantescos com Ivete Sangalo e tantos outros nomes que não me recordo agora, mas Ivete Sangalo acho que teve muitas vezes, inclusive foi a grande atração, né, do show da grande final do BBB. Mas aí o que me pegou foi que eles trouxeram tantos ex-participantes pra fazer parte dessa festa e não trouxe o ex-BBB mais famoso, icônico e importante dessa história, que é o Boninho, né? Sim. Porque agora ele é ex-BBB também, né? Que de certa forma ele é um ex do BBB, um ex-diretor. Ah, mas estamos falando aqui de duplas, ele formaria dupla com quem? Com o Dourado. Sim. Que é o atual diretor e que fez essa desgraça de edição que vocês puderam ver, né? Mas eu acho que a estratégia deles foi de colocar na tela gente mais conhecida, talvez, do público, pra quando tivesse zapeando. Igual eles fizeram com algumas semanas no Sincerão, que a gente chegou a comentar aqui com vocês, né? Que teve acho que 3 semanas seguidas, convidaram ex-BBBs pra avaliarem os argumentos dos participantes no Sincerão, no jogo da Discord, né? Pra talvez de quem estivesse ali trocando de canal, ou viu que essa pessoa ia estar, né? Talvez trouxesse um pouquinho mais de relevância, de Ana Paula Renault vai estar no Sincerão. O Arthur sim. Pãozinho, o Arthur Bisnaguinha, gente, participou desse negócio de Sincerão aí, o pipocômetro, né, que eles chamavam. Tanto que deu certo na primeira semana, daí mas fizeram daí de o novo. Dourado repetiu. De repente tava o Bin. Nem sabe o que tá falando. É o MC Bin Laden, que Bill. Bill é outro, aquele lá da Carol Conká, lá do outro, do 21, Bin Laden. Eu acho que pensaram em fazer isso na final também, né? Um monte. Porque daí tem a Juliette, né? Tem gente mais conhecida, assim. Porque é um BBB que não foi tão assistido, né? Esse pessoal que chegou na final, esse elenco, ele não é tão memorável. As pessoas não têm, assim, na memória essa galera. Então vai ficar exibindo cena desse povo aí, não vai dar certo. Então vamos colocar gente que já foi relevante um dia. E chamaram, inclusive, o Arthur Bisnaguinha voltou lá, né? E teve uma galera, porque que nem você falou, você tá mudando de canal, de repente você vê ali uma Juliette, você para, o que aconteceu? Ela voltou? Ela voltou, ela voltou. Bom, e daí, além de estarem lá, como eu falei, cantaram em duplas, né? Sim. Aí a gente teve, por exemplo, o Fiuk do BBB 21 cantando com Nayara Azevedo do BBB 22. Uma dupla completamente... E eles abriram com isso, como a primeira dupla a cantar foram os dois. Eu achei chocante. Vocês viram que a roupa do Fiuk, que a roupa que ele usou agora nessa final, foi a mesma que ele usou no final do BBB 21, que foi o BBB que ele participou? Tava guardadinho desde então. Mas, gente, se a gente analisar, essa roupa é a mesma que ele usou toda a vida dele.
Pois Ele é, não né? tira essa roupa, na verdade, porque é a roupa que ele usava na Malhação, é a roupa que ele usou em clipe dele, em capa de disco, tudo é essa roupa, entendeu? Então eu acho que na verdade ele só foi com qualquer roupa. E aí deu o que calhou de ser a mesma que ele usou na final Não do é que você 21. lava, põe no final do armário e vai usando na ordem. Calhou na mesma época, finalzinho de abril, né? Eu acho que não foi nada pensado. Eu acho que foi e ela deu certinho, final com final, a mesma roupa. Bom, além deles, a gente teve também Vanessa Camargo cantando com a Aline Wheeler. Elas cantaram a música da Dua Lipa que virou meio que tema da Manu Gavassi no BBB 20, né? Vamos ver um trechinho. Fizeram até a dancinha da Manu, Pois gente. é. Aí a senhora deve estar perguntando, ué, por que a Manu que não foi, né? A Manu que fez a dancinha, a Manu que viralizou a música, essa música é sucesso do Brasil por causa de Manu. Por que Manu não foi? Porque a Manu tinha mais o que fazer. Ela deu à luz a sua bebê há poucos dias, então ela tá nesse momento curtindo a bebê dela. Tem nem um mês ainda bebê, né? Mas você acha que ela iria se ela não tivesse bebê? Se ela não tivesse bebê, se ela iria no BBB? É. Não iria no BBB, Será? mesmo sem bebês. Eu acho que a Manu Gavassi não volta lá nunca mais. Ela não precisa disso, ela não é obrigada, ela não quer, ela não vai mais. Bom, além deles, teve também a Poca cantando com Arthur Aguiar. Até que a gente não ouve mais Arthur Aguiar porque o microfone dele parou de funcionar. Vamos ver. Desse jeito que você faz, depois que o baile. Justo o microfone do Arthur, gente. Justo o microfone do Bisnaguinha. A padaria pira nesse Nossa momento. Senhora. Já começam a nascer teorias de boicote, né? De Sônia Abrão. Não, a Sônia Abrão, ela nem foi hoje. Ela não foi nem vender o Ômega 3. Eu ouvi dizer que hoje ela não teve lá no programa dela, que era um holograma dela. Que ela tá passada, tá consumida, que justo o microfone do Arthur não funcionou. Como que o microfone dele não funcionou? Não é? Além deles, teve também a Projota cantando com a Fly do BBB 20. Até que não pudemos mais ouvir a Fly, porque ela acabou se perdendo na letra da música. Com melodia, alegria e barulho. Sou feliz e rodo pelo mundo. Também sou vagabundo. Eu adoro que quando a pessoa esquece a letra, ela sempre tenta chamar pra multidão. Ela levanta o braço, ela faz um movimento grande e amplo pra tentar jogar aquilo pras pessoas, né? Eu esqueci, toma, se vira. Afinal, né? do BBB sempre tem uns negócios muito da errado, né? Mas, Eu acho que a gente nem tá mais falando de final, a gente tá falando de BBB sempre dá errado. Agora é isso. Bom, e esses foram alguns dos que estavam lá, que cantaram, mas o público sentiu falta de outros participantes, como por exemplo Sim. Carol Conká, né? Como que Carol Conká não estava lá, né? Ela até falou no Twitter que ela foi convidada, mas que ela não pôde ir, que ela tava com a agenda pra fazer outras coisas. Eu acho que ela não foi, porque ela tem medo de ir e de repente dar toda desgraçada na vida dela de novo. Ainda mais que a Juliette já tá lá, e aí essas duas juntas no mesmo lugar sempre gera discórdia. Eu acho que ela não. O que ela ia estar fazendo, gente? Uma terça-feira? Bom, e por falar na Juliette, a grande final do BBB 25 foi encerrada com a Juliette cantando o tema do BBB, do programa, com o Paulo Ricardo, que é o intérprete, O intérprete original, oficial né? do tema, é. E a Juliette, inclusive, fez stories, né, com o Paulo Ricardo durante os bastidores, né, do dia da final. Antes de cantar. E aí o Paulo Ricardo falou uma coisa, gente, que é a maior verdade que a gente pôde ouvir de Paulo Ricardo toda essa vida. Quer ver? Solta aí o vídeo. Gente, eu tô muito importante. Não percam. Vai ser lindo hoje. Uma verdadeira vencedora de um BBB cantando o tema do BBB. Vai ser maravilhoso, Ave Maria. Verdadeira vencedora. Ele falou com uma profundidade, né? Tipo, a verdadeira vencedora de um BBB. Mas sabe o que é isso? É porque internamente, pra quem faz parte do BBB, entendeu? Não pra quem assiste, pra quem faz o BBB. Como é o caso do Paulo Ricardo, que todo ano tá ali envolvido e tal. E até a própria Juliette mesmo, que tava ali, tá na Globo, tá ali, é um filhote da Globo. Eu acho que eles tratam realmente a Juliette como a grande vencedora do BBB. Porque foi um negócio, foi um fenômeno que aconteceu ali. A mulher saiu do BBB com mais de 20 não sei quantos milhões de seguidores. Hoje isso já se multiplicou horrores. E nunca mais a gente vai ter um negócio desse, gente. Nunca mais. Então eu acho que o Paulo Ricardo, na verdade, falou por muitos ali dentro, sabe? Tipo, essa aqui foi vencedora. O resto a gente... Mas eu incluo na lista de grandes vencedores do BBB o Arthur. Na época eu não colocava, não. Hoje em dia eu coloco. Porque hoje a gente consegue ver que tudo que a gente reclamava em BBBs passados só conseguiram piorar nos BBBs que vieram depois. Então o BBB 22 hoje eu vejo com o Arthur jogando muito bem. Fazendo estratégias que na época incomodava, irritava, porque a gente
entendia ele meio que se colocando num vitimismo, tentando surfar no que foi o grande holofote da Juliette, que ela foi vítima de muitas situações dentro do 21, e no 22 parecia que o Arthur tentava se colocar em lugares onde ele era vítima de situações, mas no final das contas, ele foi um grande jogador que também mereceu. Então eu acho que Juliette e Arthur foram, sim, grandes vencedores desses últimos BBBs que a gente tem agora, né? Dessa leva, tipo, de 20 pra agora. Que o resto, gente, me desculpe. Por falar na Juliette, me veio uma coisa aqui na cabeça. Será que ela cobrou cachê pra ir lá cantar com o Paulo Ricardo? Que nos últimos dias saiu umas fofocas de que a Juliette foi convidada pra fazer parte da nova temporada do Saia Justa da Eliana, que muda o elenco, parte do elenco todo ano. Mudou esse ano e dizem que a Juliette foi convidada para ser uma das apresentadoras, mas que ela cobrou um valor alto demais que o GNT e a Globo não quiseram pagar, e daí voltou a Tati Machado, inclusive, né? Mas aí você acha que ela cobrou caro pra tal? Então, será que ela cobrou? Acho que ela não cobra não, né, gente? Eu acho que a pessoa age com gratidão. Eu espero, né? Que ela esteja agindo com gratidão. Afinal de contas, se não fosse o BBB, a Juliette hoje... Quem seria a Juliette hoje, não é? Então eu acho... O BBB e os cactos, né? Bom, por falar em vencedores, né? Caso vocês não estavam aí mais acompanhando tanto o BBB 25, os grandes finalistas foram ali um dos gêmeos dos Joões, né? O Guilherme, que entrou com a sogra no BBB por votação lá na Ana Maria, e a Renata, que foi pra vitrine lá do Seu Vivi no shopping, que a gente chegou a comentar aqui com vocês. Esse foi o top 3, né, gente? Isso já diz muito também, porque que top 3zinho bem xoxo, né, gente? Lá no começo da temporada, assim, quem diria que um dos gêmeos iria pra final? Mas até na última semana. Ainda tinha isso, né? É, porque Renata e Guilherme realmente tinham as suas torcidas, assim, né? Mas daí tem um gêmeo do nada. Mas se bem que teve um Fiuk na final do 21, né? Sim. E não teve um Gil, que era um grande nome. Então, realmente, sempre tem um equívoco. Pelo menos um equívoco no top 3 sempre tem. Que acaba resultando ali de uma engrenagem que não funciona direito nas eliminações, né? Ali da reta final. E que fica em terceiro lugar, né? Inclusive, falando em lugares, né? Decisões de ganhador. Vocês sabem que já faz aí alguns anos que o BBB tem aquele esquema de votação dupla. Que tem o voto da torcida, que a pessoa pode votar quantas vezes ela quiser. E o voto único por CPF, que a pessoa vota uma vez por conta e tal, né? Sim. E daí, o resultado da final foi que Renata teve a maior média dessas duas votações e foi a grande vencedora do BBB 25. Talvez você nem soubesse disso, tá sabendo agora, porque realmente essa notícia não foi. Não espalhou tanto. Não se espalhou tanto. Sim, Renata ganhou o BBB 25. Porém, analisando as porcentagens das votações separadamente, né, notou-se e gerou bastante conversa na internet que o Guilherme teve uma porcentagem ligeiramente mais alta de votos únicos por CPF. Ele teve 51% dos votos contra 42% da Renata. Enquanto a Renata teve mais votos de torcida, foram 61% contra 35% do Guilherme. Ou seja, minha gente, Renata só ganhou esse BBB porque ela foi a pessoa que conseguiu cativar aquela torcida que tem muito tempo vago e que fica votando sem parar, um voto atrás do outro nessa categoria de votos de torcida. Que faz aqueles multirão votando no telefone, no computador, no tablet, até usando o próprio liquidificador pra fazer voto. Entendeu? Foi assim que a Renata ganhou. Porque se fosse somente a votação única por CPF, o que muita gente há muito tempo na internet diz que deveria ser o formato de votação do BBB, porque aí a pessoa que não tem tempo de votar enlouquecidamente, ou que não tem 4 dispositivos eletrônicos pra ficar votando um atrás do outro, consegue ir lá e fazer o seu voto, né? Porque o seu CPF só pode dar um voto. Aí vai lá e vota. Se fosse só esse tipo, só essa modalidade de votação, o Guilherme teria sido o grande campeão do BBB e não a Renata. O que gera uma discussão gigantesca, porque em outros BBBs, onde a gente nem tinha esse esquema de votação por CPF junto da voz de torcida, será que a gente realmente teria colocado as pessoas que foram, né, as campeãs no primeiro lugar? É uma grande discussão de muitos tempos, né? Inclusive é por isso que eles fizeram essa divisão de votos de torcida, voto único, e daí faz a média aritmética dos dois, né? Eu acho que não faz tanto sentido, né? Tinha que ser um ou outro. Eu né? cheguei a ler por aí que houve um projetinho, uma ideia de eles fazerem voto pago, de tipo, você vota uma vez grátis, se quiser votar mais, paga. Mas daí também quem tiver mais dinheiro, uma torcida com mais dinheiro,
também, não sei se funciona. E daí é um jeito da Globo tirar mais dinheiro ainda do povo, então, né, porque gente? é por isso que tem o voto por torcida, que a pessoa ela entra várias vezes no site, vai consumindo ali anúncio, fica na página da Globo. É por isso que é interessante pra Globo que tenha o voto de torcida ainda, Já né? acaba que a página de votação vira uma vitrine de propaganda aonde a Globo ganha dinheiro. Se aí as pessoas não quiserem mais assim, renegam isso aí, não querem desse jeito, aí teria que ser esse outro jeito, onde o próprio público financiasse a votação. Que era uma fonte de muita renda do BBB, que eram as ligações, né? A gente pagava pra votar no final das contas, porque a ligação era cobrada, né? Por que não volta então no negócio do telefone? Por que não coloca o telefone de novo? 0900. Quer votar, Renata? 0900 224. Quer votar? 0900. Porque, gente, isso aqui tá sendo desanimador a cada ano. Todo muita ano. discórdia, entendeu? Tem é virado muita coisa. esse bafafá, inclusive tem um monte de repercussão. Tem um vídeo da Eva, que é a dupla da Renata, que foi eliminada no meio. Ela indo visitar multirões de votação, agradecer as pessoas porque estavam votando na Renata, aquele monte de computador, gente com camisetinha da Renata votando. Gente, pra mim, olha, vocês me desculpem, gente, mas pra mim isso é um pouco chocante. Porque você pega um monte. Eu queria saber, essas pessoas foram remuneradas pelo trabalho de votar em multirões, porque existe uma sala, é um QG, é um escritório, uma sala aquário, entendeu? Com dispositivos, né? Você vê ali tem um equipamento de informática para que as pessoas consigam votar. E elas estão ali, elas estão ganhando salário, como é que elas têm ticket, refeição, vale transporte, como é que funciona isso? É uma nova profissão? Pra onde eu vi o meu currículo? Porque é sobre, olha a que ponto estamos chegando. E você tá lá trabalhando, como se fosse um escritório de contabilidade, mas votando. E de repente você recebe uma grande visita, uma ex-BBB vai lá e obrigado pelo empenho, não sei o quê. Que mundo é esse que estamos vivendo? É aí que eu... Não sei se rola grana, mas tem o amor, a dedicação. A torcida da Renata engajou muito. Teve uma fã que fez tatuagem da Renata. É outra coisa que eu não compreendo. Tatuou o rosto da Renata. É outra coisa que eu não compreendo, me desculpa. Vocês sabem, eu falo aqui há anos, não faça tatuagem com nome de gente, com cara de gente, com nada, porque pode dar ruim, e esse nome tá tatuado pra sempre. Aí a pessoa vai lá e não tatua a cara da tia amada dela, tatua a cara da BBB, da moça que ela conhece há 100 dias, porque vê no BBB. Tá lá, não, mas eu fui na vitrine do seu Fifi, eu vi ela pessoalmente. Tá bom, ainda assim, o que essa mulher fez pra transformar a sua vida pra merecer um pedaço da sua cara e com a cara dela estampada em cima? É muito pra mim, entendeu? E eu não tô falando isso porque eu sou anti-Renata, que eu queria que o Guilherme ganhasse. Eu tô nem aí pra esse BBB. Eu parei de assistir da metade pro fim, não assisti mais, então eu não sei. Eu comecei achando que Dona Delma ia ser a grande rainha. A Dona Delma em 3, 4 semanas, mas me deu um desgosto aquela mulher, gente, que eu não conseguia mais. Assim como esse BBB todo. Então eu não tô nem aí que Renata ganhou, que Guilherme não ganhou, que Guilherme poderia ganhar, que a Renata que na verdade que ganhou, que não deveria ter. Eu tô nem aí. É que eu tô achando isso aqui uma grande maluquice. Isso aqui virou coisa de maluco. Eu não gosto, mas eu não acho saudável, é insalubre, é tipo TikTok, é insalubre. Inclusive, vocês repararam que a Renata tava com um vestido parecidíssimo com o da Amanda, do BBB 23, que foi outra vencedora que, né, vamos dizer assim, não foi unânime. Pois é, mas isso aí é culpa da produção também, né? A produção pegou mal, né? É porque a produção que mandou esse vestido pra Renata. Diz que a Renata tinha um vestido parecido que ela tinha separado pra usar na grande final, mas aí a produção foi lá e mandou esse outro vestido que parecia, porque eu não entendi porque que não deixaram a Renata usar o que ela levou mesmo. Muitas contradições, não é? Mas aí deram esse daí. E aí a gente vê que não tiveram nem o cuidado de checar se parecia com o vestido de alguma outra ex-BBB que chegou na final, como também quiseram dar continuidade nessa tendência prata de campeões do BBB, né, gente? Porque a Thelminha usou prata no 20, a Juliette usou prata no 21, o Arthur tinha brilhinhos prata no 22. Pontinhos de luz. Pontinhos de luz, exatamente. E a Amanda usou prata no 23. Então, quer dizer, meio que eles... Agora, quando a gente estiver assistindo o BBB, a gente vai falar, eles mandaram roupa prata pra quem? então ganhou. Então nem precisamos que assistir. Você viu o Davi no passado, que tava do terninho preto, o Matheus também tava, a Isabelle tava de vermelho. Acho que esqueceram. Vamos voltar com o prata. Já vai voltar com o prata como se fosse novo, mas na verdade ficou essa coisa aí. Outra que tava de pratão tem a Dani Hipólito, vocês viram? Ai, gente, pelo amor de Deus, não. A Dani até que passa, mas o que era a roupa do irmão dela, gente? Aquela calça tarracada no com os bagos sendo anunciados na chegada, entendeu? Ou parecia que ele era daqui pra baixo um bombom embrulhado, aquela bota. E ainda por cima falou da minha bota! Não fala da minha bota!
meio Peter Pan, não sei, essas camisas que ele usa. Eu não... Ai, gente, eu não gostei. Parecia vocês que me eles iam desculpem. dançar em algum lugar. Parecia, não era nem final de BBB, era final de Dança dos Famosos. Parecia que era isso. Eu não gostei, vocês me desculpem. Agora, se você tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Virofaz, aproveita também esse momento pra se inscrever no canal. Se estiver assistindo a gente pela televisão, é facinho. Pega o controle remoto, clica pra setinha aqui, ó, pra cima. Que aí vai aparecer a nossa fotinha, você clica ali e se inscreve rapidinho, tá? Se estiver pelo telefone, pelo computador, botãozinho de inscreva-se fácil. Aciona também o sininho, porque daí toda vez que a gente subir uma fofoca nova, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar uma deliciosa bebida quente, qualquer que seja. E aí, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Eu esqueci o texto porque isso me irrita. Enfim, vamos continuar com o bochicho. Bom, mas continuando, seguindo em frente pós-programa, né? Afinal, foi tão morninha, dizendo assim, né? Que logo que terminou o programa lá na Globo, na TV aberta, começou um programa pós-final lá no Multishow com a Ana Clara, a Ed Gama. Já faz alguns anos que tem esse pós-programa lá no Multishow, né? E tem uma cena que viralizou da Renata sozinha na final, vagando pelo gramado, sem ninguém junto. E a Ana Clara com a Ed Gama começaram a tentar interagir com ela. Vamos ver. Eu temos Renata aqui também. Vamos Largar a campeã do BBB 25 aqui, ó. A Esmo, tá? É mesmo, a menina ela aqui, tá... mostra ela ali, ó. Tamo ali, ó. Gente, a campeã aqui, ó. Alguém pode dar um auxílio? Essa moça aqui ganhou Ela o BBB, ganhou tá? aqui o Big Brother agora. Essa moça aí ganhou o BBB, tá, pessoal? Alguém pode ajudar? Ajuda ela aí. Meio que ela É, ficou sozinha mesmo. foi. Largaram a menina lá, gente. Acabou de ganhar o BBB, ninguém mais nem reconhecia ela ali na festa. Primeiro que você jura que esvaziou, acabou o BBB, o povo picou a mula, deve ter ido pra boate, pra um bar, Teve entendeu? festinha depois. Fazer o after. É. E esqueceram a Renata ali pro meio, ninguém... A menina tava confinada ainda, ela continua. Às vezes ela tá lá até agora, tem que ver isso aí. Porque às vezes ela tá andando, perambolando por ali, aí ela foi no provódromo, não encontrou nenhum dummy e ficou presa. Porque é isso, ninguém se importou com a Renata. E ela tinha acabado de se transformar milionária, ganhou carro zero, Ninguém roupa pra prata. entrevistar, ninguém tá... Porque geralmente ficam em cima, né? Pra conversar, pra falar Querer com saber, ela. pegar as primeiras falas dela pós Sim. muito dinheiro que ganhou, eu nem sei quanto ela ganhou. Mas enfim, não tinha ninguém. Gente, isso é realmente o fim dos tempos, sabe? Isso é realmente... Imagina quando a Cida ganhou o BBB, era multidões atrás dela, em todo lugar que ela ia. Teve isso no documentário do BBB, quando passou no começo do ano. Era uma coisa louca. E agora, se a pessoa ganhou o BBB, tá bom, então tá. Até mais. E daí qualquer coisa acaba roubando a cena, né? Inclusive, nesse mesmo programa aí do Multishow, tem um momento da Juliette roubando a cena ali no fundo, invadindo a casa do BBB com a Poca e um monte de segurança correndo atrás. Reparem no meio do vídeo, lá no fundo, a movimentação toda. Vamos ver. E ver a emoção dos participantes é demais. E depois de 100 dias, quando acaba, dá um vazio no peito. Porque eu já tô me sentindo assim, imagina você. Tipo, eu vou entrar no carro, eu vou... Gente, o segurança correndo atrás de Juliette Poca, gente. Isso que é a Juliette. Agora imagina se fosse a Lani que rouba as coisas. Eles iam chamar a polícia e o corpo de bombeiro. E a Odete Reutemann, todo mundo. Pra tirar a menina lá de dentro, né? Porque a Juliette não ia pegar nada, a Poca, imagina. A Poca acho que ia tirar um cochilo, que foi o que mais fez no BBB dela. Aí, e o segurança correndo atrás dela. Você viu? Tinha uma segurança mulher correndo assim, ó. Preocupadíssima. E o carecão no final, altão ali. Eu acho que ele é dummy, aquele moço, sabia? Nos dias assim, normais ele é dummy. Em dias que não... Em dias de final ele é segurança. Ele é segurança, é. Bom, mas agora aí falando do que vocês estavam esperando, provavelmente, a audiência do BBB 25 que foi caos total, né? É verdade. Não que isso... Nossa, que surpresa, porque a gente já tava meio que esperando, né? Mas o BBB 25 ele chegou ao final fazendo história pelo lado negativo em termos de audiência, né? Que ela se tornou oficialmente a temporada, o BBB 25, né? Se tornou oficialmente a temporada com a pior média da história. Foram apenas 16,2 pontos de média. Pra vocês terem noção, o recorde negativo anterior era do BBB 23, que fechou com 18,8 pontos de média. E 18,8 pontos de média pra um BBB já era muito baixo, né? A gente achou que daquilo não passava. E aí veio esse e fez 16,2, ou seja, mais de 2 pontos a menos do que o que já era considerável horrível, né, gente? E o pior de tudo isso é que nenhum episódio do BBB 25, nenhum episódio ultrapassou os 20 pontos de audiência, gente. Isso é muito impressionante, porque o BBB é conhecido por dar 20 ou muito mais pontos de audiência. E esse aqui, nenhum dos 100 episódios
deu mais do que... aliás, ultrapassou os 20 pontos de audiência. É realmente um Pra vocês flop. terem noção, o episódio que mais deu audiência foi o dia da eliminação da Camila. Que foi uma eliminação... Que foi o recorde de rejeição da temporada, né? E Que um tava dos ali uma maiores coisa, recordes. ela vai sair, né? Tava alguma coisa... O público que tava assistindo queria que esse momento Sim. chegasse pra eliminar a Camila. Aí eliminou a Camila. Então tá bom. tchau. Acabou, tiramos a Camila e agora a gente não precisa mais assistir isso. Foi isso que fizeram. Inclusive tem disso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem tanto que eliminar alguém, mas na verdade aquela pessoa é que causa na casa. Não que eu esteja falando pra Camila vencedora, não é isso que eu tô falando, tá? Vocês me entendem direito, porque às vezes vocês entendem tudo errado também. E fica enchendo o saco nos comentários. Eu tô por aqui com isso. Eu tô aqui pra dar opinião, vocês vêm pra assistir opinião, eu dou opinião, vocês brigam comigo. Vai cagar. Eu não tô falando que a Camila tinha que estar no top 3, se bem que ela no lugar do Gêmeo. Mas enfim, não tô falando nada. Eu só tô falando que às vezes a gente quer tanto eliminar uma pessoa e depois a gente fala, caraca, se tivesse ficado um aqui, outro ali, teria se esticado mais, né? Porque foi realmente isso que aconteceu. A Camila foi eliminada e o programa parou de dar audiência. Que não teve mais grandes conflitos, nada, né? Assim, pra gente acompanhar. Nenhuma historinha, não nem tem. enredo. Só que a Renata fazendo essas coisas, aquela menina, a outra. Além disso, essa final aí do BBB 25 foi também a menos vista de todas. Foi apenas 17,1 pontos de média esse episódio final, superando de novo a final do BBB 23, que era a pior até então, só que fechou com média de 19,7 a final do BBB 23, e agora 17,1. E o pior de tudo, gente, é que daí eles ficam mostrando as multidões nas ruas das cidades dos finalistas, né? Aí a pessoa que tá assistindo em casa sem saber de nada disso que a gente tá apresentando, fala assim, nossa, você viu? O Brasil parou por causa daquelas pessoas que estavam na final do BBB. Mas, gente, vamos combinar. Qualquer que seja a cidade que você mora, se você fosse pro BBB, quer dizer, não sei, né? Porque de repente você não é tão benquista. Mas... vamos combinar que qualquer pessoa de qualquer cidade, você vai pro BBB, você chega na final, você tá no top 3 do BBB, a sua cidade não vai fazer um trio elétrico, não vai fazer uma baguncinha no centro da cidade, não é nem porque a pessoa é tão amada às vezes. Mas é porque vamos arranjar aqui um motivo pra inserir mais um dia de feriado. Tá representando a cidade. É feriado né? de sexta a terça. Por quê? Porque fulana de tal tá no BBB na final, então a gente já estica pra cá, porque vai ter festa pra ela, porque vai estar... Aí dá a impressão pra quem tá assistindo na televisão que o Brasil parou, multidões foram às ruas e não sei o que, nananã. A pessoa não dá nem o trabalho de abrir a janela da sala e olhar a própria rua, sem ninguém, né? Ela deduz isso com ver o que ela viu na televisão, mas na real é só 3 cidades no país que tem um alvorocinho ali. Confesso que a cidade da Renata tava tinha muita gente mesmo ali. Ali né? juntou, mas é só ali, não é Brasil, entendeu? Então tem isso, sabe? Na cidade dos outros meninos ali também tinha gente, mas não era tanto, né? Do Guilherme. Bom, sobre essa queda de audiência comparado com a pior de todas, que foi o 23, né? O próprio Maurício Soares, que vocês sabem é o atual chefão da Globo, já chegou a admitir em entrevista que a audiência do BBB 25 na TV aberta foi realmente afetada pelo mau desempenho de Mania de Você. mas o seu Mauri vai cagar, tá? O senhor também. Porque a Mania de Você deu ruim porque o senhor ficou pedindo pra cortar as coisas. Ficou tirando o casal das mulheres, ficou pedindo pra cortar um monte de cena dos primeiros capítulos, a novela ficou sem pé nem cabeça. O próprio autor desistiu de escrever, disse que começou a jogar pra inteligência artificial fazer assim. Aí tem... É sempre culpa de outra coisa, né? Não, e quando perguntaram de Mania de Você, o próprio Mauri falou que a culpa era do BBB, que não alavancou a audiência. Então, Mauri, o senhor E analisando os fatos, Vale Tudo tá no ar, vocês sabem. A gente tá comentando bastante aqui no Virofest e a audiência tá melhor. Não tá ótima, mas tá melhor que Mania de Você. E nem isso refletiu no BBB, né? Não. Então não dá pra... Eu acho que pode ter, sim, o fato da Mania de Você ter sido um cocô de novela pode ter ajudado o BBB não emplacar tanto. Mas eu acho que o BBB também foi um cocô de BBB que não ajudou a novela a emplacar um pouquinho mais. Porque normalmente os BBBs tendem a dar uma ajudada na novela das 9. Quando ela tá meio capenga e estreia o BBB, o pessoal acaba assistindo sempre um restinho de capítulo pra ver o BBB e acaba pegando gosto pela novela. Aumenta a média da novela também. né? Só que daí essa novela era ruim e o BBB foi ruim também. Então, quer dizer, não sabe mais fazer televisão e aí fica jogando a culpa no Mania de Você, que foi ele mesmo que estragou. Essa treta aí da Bela Campos com o Cauê Raymond e do Cauê Raymond com o resto do mundo, até isso tá ajudando no desempenho de Vale Tudo. Porque isso é reality show, isso aí é BBB raiz.
raiz. A Bela Campos e o Cauã Raymond é BBB raiz. Isso é reality. É isso que a gente queria assistir. Só que eles colocam dupla, entra BBB de dupla e a novela, ele pede pra alguém escrever a novela, paga pra pessoa escrever a novela, depois ele vai lá com o Errorex e fica corrigindo tudo. Esse cara tem que ser demitido. Se eu fosse hoje o Amaury Soares da Globo, eu demitiria o Amaury Soares. Demitiria porque é ele que é o problema. Bom, apesar de tudo isso, dessas quedas de números e tal, é óbvio que o programa vai continuar. Inclusive as inscrições para o BBB 26 já foram abertas na última semana. Já são inscrições individuais e não mais em dupla. Já voltaram atrás, pelo amor menos de Deus, isso. né? Inclusive, sobre ano que vem, já existem rumores de que a produção ali considera fazer uma edição All Stars no ano que vem, com ex-participantes que marcaram suas edições, né? Que na verdade é o que poderia ter sido nessa, que foi uma edição de comemoração de 60 anos de TV Globo. E né? de 25 edições de BBB. Sim. Mas aí estão vendo de fazer isso no 26. Gente, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que não, porque vocês discordam de cada vírgula que eu falo. Mas, gente, eu acho que o BBB, ele tem que voltar urgentemente ao seu formato raiz. O BBB ele foi se enfeitando, de 2020 pra cá, o BBB foi se ampliando, crescendo, criando outras versões de elenco, de como as pessoas entram na casa, de outras dinâmicas, 1 milhão de dinâmicas. Programas derivados. Um monte de programa, que agora tem tudo. Você bota no Multishow, no Globo, tem um monte de programa de BBB, e nem o BBB eles fazem direito, querem fazer outros programas com base no BBB. Eu acho, gente, que não é pra tanto. É como se eles fizessem um podcast sobre Vale Tudo, depois que a novela acaba, você põe no Multishow e tá lá, Pitel e não sei quem, falando com a Glória Pires, o que você está achando da atual versão? Sabe, tá enjoando, é muita coisa, sabe? E principalmente dentro do jogo. Esses esquemas que eles estão achando. Eu acho que no BBB 20, o BBB 19, a gente sabe que a sensação de quando acabou o BBB 19, a gente tava aqui com vocês comentando, era exatamente essa sensação. Gente, acabou o BBB, não tem mais. Tá ruim, olha isso. O que foi o BBB 19? Foi o recorde de audiência negativo até então. Então a gente já tava meio que, gente, ó, deu. Aí acabou, entendeu? Aí no BBB 20, eles vieram com o grupo Camarote. Eles conseguiram ali fazer uma novidade muito grande pro BBB e um elenco muito bem escolhido. Tanto que o paredão recorde de votação é aquele da Manu Gavassi com o Prior daquela edição. E várias outras coisas aconteceram. Mas também teve o lance da pandemia, né? Que todo mundo ficou trancado em casa. O BBB era a única coisa que estava sendo produzida ainda na TV, sendo um conteúdo inédito. Então eu acho que ele foi catapultado por isso. E o 21 pegou também essa carga, né? E ainda tinha esse mix de camarote e pipoca, ainda com elencos muito bem escolhidos. Mas a partir do 22 em diante, o negócio começou a descer. No 23, a coisa já tava enguiçando de novo. E aí, nesse aqui, eles estavam misturando camarote e pipoca entrando em dupla. E com isso a gente teve Vilmoca. Então, quer dizer, é uma equação que não dá. A gente não quer mais isso, a gente quer BBB como a gente tinha BBB antes, o BBB raiz, entendeu? Até porque no final das contas, olha quem chegou no final, entendeu? Sim. São 3 pipocas, entendeu? É isso que a gente quer, pessoas anônimas. E outra, pessoas que estejam entrando no programa, sabendo que aquilo é um jogo, pra jogar, pra se doar naquilo, pra viver aquilo como um jogo. Sem tá pensando se aqui fora tem gente tatuando ele, se quanto seguidor tem, que esse negócio também, a pessoa tá tudo achando que é fama, e estão esquecendo o jogo em si. Ontem a Renata ficou sabendo que tinha um prêmio. Sobre esse negócio aí de All Stars, segundo o que saiu lá na coluna da Carla Bittencourt no portal Léo Dias, o empecilho deles fazerem isso com ex-participantes é que o formato do programa não é assim que funciona, que daí o elenco teria participantes já conhecidos, participantes famosos, o que é o formato da Fazenda, por exemplo, né? Exatamente. E o formato do Big Brother não permite que sejam só pessoas famosas, então diz que se isso acontecer, de ter o convite para ex-participantes voltarem, vai ser uma edição meio que veteranos contra novatos. Mas é a mesma merda, gente. Porque um BBB veterano, ele já é um camarote. Tanto que ele entra na Fazenda, porque ele já é famoso. Uma pessoa que é um ex-BBB, ela já tem ali uma porção de seguidores, ela já trabalha mais como uma figura pública do que um anônimo que participou um dia de um reality show. Então não deixa de ser um grupo de camarote, só que agora formados por ex-BBBs, e um grupo de pipoca chegando ali agora como essa coisa de novatos e tal, entendeu? E outra coisa que eu penso é
quem entre os ex-BBBs toparia voltar pro BBB? Porque eu acho que os grandes ex-BBBs, o que poderiam oferecer alguma coisa numa nova edição, não topariam mais. Eles não topariam passar por toda essa carga de novo, o risco de ser cancelado. Às vezes a pessoa sai campeã, entra de novo e sai toda cagada. Eu acho que essas grandes personalidades que tem nesse nicho de ex-BBBs não topariam entrar. Quem toparia entrar, gente? O Luciano do BBB 22, entendeu? Quem? É o Marcelo, o primeiro eliminado do BBB 25. Gente que tá procurando uma nova oportunidade de Exatamente. novo. Inclusive, falar em Marcelo... O que aconteceu? Vocês viram que ele e Carliane, que foram a primeira dupla eliminada do 25, eles deram entrevista pra revista Quem esses dias e reclamaram da falta de oportunidades pós-BBB, que eles acharam que participar do programa não deu em nada, que eles esperavam muito mais. Mas amor, olha aí, é isso que eu acabei de falar. Arliane e Marcelo, eles foram os primeiros eliminados do BBB de menor repercussão da história. O BBB 25 é o maior fiasco da história do Big Brother Brasil, gente. E eles foram os primeiros eliminados. Casal chato da porra, entendeu? Foram os primeiros eliminados, ninguém lembra deles. E o que eles estão querendo que eles tiverem? Eles foram os primeiros a sair, ou seja, rejeição, não mais que a Camila, mas ainda assim rejeição logo de cara. E estavam esperando que tivesse oportunidades aqui fora. Gente, essas pessoas doidas tem que parar urgentemente, porque o BBB, você não entra lá pra sair de lá esperando oportunidade. Você entra lá pra se doar pra aquele jogo, pra viver aquele jogo intensamente e sair do jogo com o prêmio final, que foi o que a Renata fez, entendeu? Agora, se você entra lá com a ideia de ficar uma semana, 15 dias ali vivendo aos custos da TV Globo, pra sair de lá achando que você vai ter um monte de seguidor, que você ficou famoso, que você vai viver de publicidade, é esse tipo de gente que não pode entrar mais, gente. Porque é exatamente isso que tem entrado pelo BBB, que a produção tem permitido, que a produção tem escolhido pra entrar no BBB e que tem deixado o programa muito chato, porque não é mais um jogo pra você entrar uma pessoa comum, endividada, uma vida normal, de um brasileiro comum, e sair de lá uma pessoa milionária, entendeu? A galera tá entrando lá como se fosse uma escolinha da fama da TV Globo. Você entra e sai de lá porque você vira repórter, porque você vira digital influencer, porque você vira... Não é isso, caramba. Nunca foi isso. Nunca foi sobre isso. De uns anos pra cá tem sido, mas também tem aí 2 anos, esse outro, que não é mais, que ninguém ficou famoso de entrar no BBB. Inclusive, pouquíssimos participantes dessa temporada chegaram no 1 milhão de seguidores, tirando os que já eram famosos, né? Até o momento do episódio final, só Aline, Renata, Vinícius e Guilherme tinham chego a 1 milhão de seguidores. Ou seja, é bem pouquinho pouco pro tamanho do elenco, né? Pro tamanho do elenco, pelo tempo, né? Acabou o programa. Que em outras temporadas isso já tinha passado, lembra do Vini com a Eslovênia que bateram? Gente, eles bateram 1 milhão e o BBB nem tinha começado. Vocês lembram que deu a primeira chamada do Vini? O Vini bateu 500 mil de seguidores. Ele apareceu no comercial, quando apareceu a chamada dele. Ele bateu 500 mil, sei lá quanto. De repente tava todo mundo com um monte de milhões e milhões de seguidores. Uma loucura, né? E hoje em dia não é mais assim. As pessoas estão saindo de lá e se deparando com um número muito xoxo de seguidores, né? Porque também entraram na esperança de ter. Acho que a mais sensata foi a Dani Hipólito. Por isso que nem se puxou pra gastar com roupa pra ir pra final, entendeu? Porque sabe que não vale a pena. E eu acho que esse é o curso natural das coisas, gente. Primeiro, porque eu acho que as pessoas mudaram o comportamento delas de consumir tanto o BBB quanto rede social. Antigamente, rede social é assim, não sei quem tá sendo super seguido. Aí aquele efeito manada. Você nem sabe quem é a direita a pessoa, você nem sabe o que ela pode, mas todo mundo ia lá seguir a tal pessoa. Hoje em dia, as pessoas já escolhem melhor quem seguir. Estão seguindo menos pessoas pra conseguir entender melhor o que tá consumindo e o que não tá consumindo nas redes sociais, o que é muito importante. E eu acho que daí não é qualquer BBB que aparece na tela que a pessoa vai lá e segue. Ou começou o BBB, vou seguir o elenco todo. E é um saco seguir essa gente que eles ficam postando multirão o tempo inteiro, fica postando foto o tempo inteiro. É aquelas coisas de, prova do anjo. É um inferno. E agora começa o agenda aberta. Porque agora eles estão livres pra fazer as publi deles, os eventos dele. Então acho que mudou um pouco, né? Mudou bastante, na verdade, o comportamento. Por falar em mudanças, outro boato que tá rodando por aí agora, já mirando no ano que vem no BBB 26, além dessa ideia que a Globo tá aí de trazer ex-participantes de volta, é uma suposta troca de apresentador pro ano que vem, né? Apesar da Globo já ter confirmado aí que o Tadeu vai continuar até os próximos BBBs, ainda vira e mexe, voltam rumores de que eles estudam uma troca do Tadeu pelo Marcos Mion. Que é uma pessoa que foi contratada, né, pela Globo
quando foi demitido da Record, quando apresentava A Fazenda. E desde que ele foi contratado pela Globo, sempre existiu esse Mion no BBB, porque seria, né, uma transferência que fazia sentido naquele momento, né? Agora eu não vejo mais tanta essa movimentação, acho que as pessoas não têm mais tanta essa esperança. Mas às vezes foi uma coisa que a Globo se programou. Não, vamos globificar ele, fazer ele ter cara de Globo e depois a gente coloca ele no BBB. Porque se a gente colocar agora, ele vai parecer um ex-Record, um apresentador da Fazenda que foi transferido pro BBB, né? E olha que o Tadeu, ele se puxou pra dar o nome dele de apresentador esse ano, né? Que quase toda... isso também, né? Quase toda ele tinha que dar bronca nos participantes pra eles jogarem, ele fala, o BBB é um jogo de comprometimento. Aí ele também fez uma porção de videozinhos nas redes sociais dublando falas dos participantes, fazendo dinâmica. Teve um dia que ele jogou geleca com pipoca na cabeça pra fazer o Sincerão. Ele até terminou a temporada vestido de dummy na segunda-feira, fazendo a retrospectiva com os participantes. Ele meio que se revelou como um dos dummies da casa. Totalmente engajado, né, gente? Mas eu fico me perguntando, será que esse é o caminho certo pro apresentador do BBB fazer? Porque vocês não viram nunca o Pedro Bial jogando geleca com pipoca na cabeça dele. Vocês nunca viram o Thiago Leifert se vestindo de dummy. Então o máximo que a gente viu foi o Thiago Leifert arriscando a dancinha da Manu Gavassi. E hoje a gente tem Vanessa Camargo fazendo isso. Então assim, realmente, será que esse é o lado pra onde o apresentador do BBB tem que ir? Sendo que nas outras edições icônicas do BBB, a gente teve apresentadores que se colocaram numa posição mais neutra, tanto quanto eu nesse canal. Eu não dou opiniões, eu não esboço tanto minhas emoções. Eu apenas... Não, tô brincando, gente. Mas vocês lembram como era com o Bial e com o Thiago Leifert? Era uma coisa mais fria, mais distante, mas eu estou moderando, é assim a palavra? O cara só tava... Moderando, ele é moderador, ele não é moderador, gente? Tipo enfim, quando a gente tá fazendo a coisa do jogo, quando eu tô lendo a carta, eu tô fazendo um perfil, eu tô com a carta, vocês estão jogando, eu sou quem? O mediador. Então eles estavam sendo o mediador do programa. Eu acho que esse lance de rede social, ele não faz porque ele quer. Acho que rola uma coisa... A produção talvez convida ele a fazer para gerar um burburinho e tal. Pro programa também ter esse engajamento. Porque, inclusive o negócio do Amaury Soares ter falado de que o BBB se prejudicou pela audiência de Mania de Você, é uma coisa que ele tenta compensar falando, mas isso é na TV aberta. Na internet, o BBB é campeão de assuntos mais comentados no Twitter, no X, no TikTok, não sei aonde, papapá. É uma coisa que eles tentam compensar a audiência que não tá na TV aberta com essa audiência, essa repercussão que tem na internet, né? Eu acho que o Tadeu fazer essas brincadeirinhas acaba entrando no pacote, né? Eu acho que pode ser, sim, sabe? Eu acho que pode até ser uma coisa mandada pela Globo. Olha, Tadeu, vamos fazer uns videozinhos engraçados pro apresentador do BBB também fazer parte desse movimento que acontece na internet pra repercutir o programa. Mas eu acho que, no final das contas, acaba soando como desespero, porque em outras edições muito estouradas, muito bombadas, a gente não viu o Thiago Leifert precisando fazer isso e nem o Tadeu nas primeiras edições. Ele não fazia já. Entendeu? Ele começou a fazer agora. E quando a Amaury também falou que na TV o BBB foi mal por causa de Mania de Você, mas na internet tá um estouro. Não tá. Porque teve muita gente, não é só a gente não, que parou de comentar BBB no meio do caminho porque o público não tava mais afim de ver conteúdo de BBB, entendeu? Porque o BBB desse ano realmente não interessou a galera. Claro que se você abrir a internet vai ter gente comentando as coisas de BBB também, mas não mais no volume e na dimensão que era nos anos anteriores. Gente, BBB 25 foi um fracasso em todos os sentidos. Em todos, na TV, na internet e até no Mais Você da Ana Maria Braga. Entendeu? Ela não tava nem sabendo com o que ela tava falando nos cafés da manhã, porque nem ela assistiu. O que você acha disso tudo? Você acha que o BBB 25 realmente foi a pá de cal que faltava pra gente entender que Big Brother Brasil não funciona mais? Que acabou, que foi um dia muito legal, mas hoje em dia é um programa que não rola mais? Ou você acha que ano que vem eles vão conseguir ressuscitar o formato, tentando fazer de alguma outra maneira, ou até voltando pro BBB Raiz? Conta pra gente, e quando vai fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag #AdeusBBB.
Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar seu comentário com lindo coração. Isso aí, ó, tem vídeo novo no canal do Titi, hein? É verdade, gente. Ontem a gente postou um vídeo lá no meu canal pessoal, onde a gente foi às compras, comprar umas coisinhas aqui de casa, umas maquiagens que tava precisando, entendeu? E a gente fugiu do shopping antes que o pior acontecesse. A história toda você confere lá no meu canal pessoal. E amanhã tem vídeo novo lá da gente, enfim, testando a nossa mini máquina de waffles, preparando aqui em casa um delicioso café típico norte-americano dos Estados Unidos. O link do canal pessoal está na descrição. Basta você clicar lá e se inscrever e colaborar com a gente, porque estamos chegando a 100 mil inscritos, o que é muito mais seguidor do que muitos ex-BBBs. E ó, se você ficou offline durante o feriado, coloca em ordem, corre lá, faz uma maratona de Fab, ou fica aqui e faz uma maratona virou festa. Só não desgruda. Não desgruda mais a gente, entendeu? Porque olha o que é a televisão hoje em dia, esse lixo. Beijo.